Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no primeiro episódio do podcast Finanças para Viver Leve. A gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Jade. Jade, muito obrigada, Jade, de antemão. Depois eu vou querer que tu te apresente. Mas antes disso, deixa eu me apresentar também, né? Acho que aqui tem várias pessoas que me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou a Renê. Eu criei o método Finanças para Viver Leve, muito com o propósito de ajudar as pessoas. No primeiro momento, tinha uma visão muito de ajudar outras mulheres que também passaram por esse processo de buscar sua independência financeira, né? Passaram por um processo de dificuldade, um processo de construção, de retomada, e aí sonham, então, com esse tão desejada, né? Tão desejado liberdade financeira. E eu tenho aí já quase tem um tempinho ali, uns anos, vamos dizer assim, de experiência já na minha carreira. Trabalho já, sou engenheira civil, mas trabalho com algum tempo já com finanças. E, Jade, por favor, tu pode te apresentar pra gente? Posso. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tô muito feliz com esse convite, ainda mais falar de um tema que eu sou apaixonada. E eu sou Jade, sou enfermeira de formação, gestora, mas também sou terapeuta e já trabalho e estudo há muitos anos sobre comportamento e desenvolvimento humano. É o que eu sou apaixonada. E tô muito feliz em estar aqui nesse convite. E para a gente falar de um tema tão importante que a gente precisa estender e explanar isso para as pessoas, É né. verdade, é verdade. E eu vou te contar, no método, a gente tem três principais olhares, assim, três principais entregáveis no método, tá? O primeiro deles é entender a relação das pessoas com o dinheiro, tá? Onde a gente explora essa relação, a gente entende, eventualmente, até como é que a pessoa, como é que o mentoriado chegou nessa situação que ele se encontra agora. Num segundo momento, a gente trabalha para organizar as finanças. Então, onde a gente fala ali de fixo, de variável, aquilo que dá para cortar, onde é que a gente pode potencializar. E aí, depois, a gente fala de reserva de emergência, de investimento e tudo mais. E o terceiro entregável, daí sim, é construir esse plano e como é que a gente vai fazer para chegar nesse objetivo, que pode ser sair das dívidas, que pode ser daqui a pouco um investimento, ter uma reserva financeira para ter uma segurança, ou até olhando aí até para aposentadoria, para o futuro e tudo mais. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa primeira etapa. Essa etapa da relação das pessoas com o dinheiro, eu consigo perceber que é onde a gente tem o maior problema, assim, inclusive é onde eu muitas vezes não consigo atuar como mentora, né? Porque no fundo precisa muito de uma ação da pessoa, seja num primeiro momento para que saia dessa inércia, né? Para que a gente tenha bom, entendi que eu tenho um problema, como é que eu saio dessa inércia, como é que eu tomo, né, a atitude que eu preciso tomar, e num segundo momento, já entendi, já organizei, já coloquei as coisas em perspectiva, como é que eu mantenho essa constância? Porque no final das contas, o monitoramento ele é a constância. Tu olhar todos os meses, depois que tu fez o plano, depois que tu trabalhou onde tu precisa trabalhar, eu preciso fazer o acompanhamento, claro, continuar revisando. Eu costumo dizer que é que nem moto, né? A finança é que nem moto. Tu até mantém de pé, mas com muito controle. Se tu deslizar um pouco, ela vai cair. Então, a segunda dificuldade é nesse lugar da constância, assim. Então, eu queria que tu me contasse, assim, um pouco, né, como tu enxerga isso, assim, quais são os comportamentos, né? Como é que a gente consegue trabalhar em cima desses comportamentos para que a gente tenha esse sucesso, para que a gente mude um pouco dessa perspectiva da relação das pessoas com o dinheiro? Bom, eu gosto de dizer que, como tudo que a gente vai mudar na vida, a gente tem que olhar internamente, fazer um processo de autoconhecimento. Porque antes de eu identificar que as finanças, que eu preciso olhar para as minhas finanças e que eu preciso trabalhar isso, existe uma etapa um pouco antes disso, que é eu identificar que eu tenho uma problemática e por que eu cheguei nessa problemática. Perfeito. E aí eu tenho gatilhos mentais, eu tenho crenças limitantes, e aí identificar quais são essas crenças, esses gatilhos, porque às vezes, muitas das vezes, a gente não se enxerga nesse lugar.
Geralmente, quando a gente procura ajuda, seja de conhecimento, de cursos, de uma mentoria, eu sou da área da saúde, né? Então, eu sou da área imediatista. Eu quero as coisas rápidas. As pessoas que são da área da saúde querem as coisas rápidas. Já vem com essa formação. Então, quando você chega para procurar ajuda, você já quer o problema resolvido. Só que existe uma etapa antes do problema, que é você identificar quais são as crenças e os gatilhos que te levaram a este lugar. Só que para chegar nesse lugar, você também precisa entender qual é o conceito que você tem de dinheiro. Né? Como é que você foi criado e entende sobre dinheiro? E aí, quando a gente fala de gatilhos mentais, a gente também está falando o medo da escassez, né? Às vezes, esses comportamentos que a gente adota é inconsciente, não é consciente. A gente tem pensamentos e mentalidades que a gente foi criado ao longo da vida e constrói crenças e gatilhos que a gente não está por conta, e a gente vai estar por conta na fase adulta, né? Então, eu acho que quando a gente fala de gatilhos, a gente está falando muito do medo da escassez, né? É o medo do que pode dar errado, o medo da falta, né? Isso vem muito lá da criança, né? De como é que eu entendo que o dinheiro... Qual é a minha relação com o dinheiro? A questão da aprovação social, né? Às vezes eu também me coloco em lugares, em crenças de que eu preciso adquirir e consumir coisas para eu me sentir pertencente e engajado a algum ambiente que eu esteja vivendo. E a questão, entre outras crenças limitantes, que a gente vai adotando ao longo da vida, né? Quando a gente... Deixa só para ver se eu entendi, tá? Quando a gente fala de crenças limitantes, por exemplo, eu pego várias situações, assim, no dia a dia, nas mentorias, que é até do mentorado se colocar num lugar eu não sei trabalhar com dinheiro. Assim, eu vou dizer até, vou te confessar que são mais mulheres do que homens. Eu escuto bastante das mulheres, por exemplo, assim, eu não entendo muito bem dessa coisa de dinheiro. Não sou muito boa com números, não sou muito boa... Isso é uma crença limitante? Sim. Isso são crenças limitantes e são gatilhos também, né? São frases... Eu costumo dizer o seguinte, a gente é educada, não só nas finanças, como tudo na vida, a gente é educada e passa a programar a nossa mente para uma determinada crença, né? Ao longo da vida, a gente vai transformando baseado nas experiências que a gente vive. Mas existem crenças e gatilhos que ficam intrínsecos no inconsciente da gente. Um exemplo que eu vou te dar, a minha mãe sempre dizia, quando eu era criança, não é a culpa dela, obviamente, né? Quantas pessoas fazem isso? Mas a minha mãe dizia o seguinte, não toca no dinheiro, porque o dinheiro é sujo, minha filha. Ou se tu for tocar, lava a mão. E a gente fica com essas crenças e essas frases na cabeça. Quem tem dinheiro é ladrão. Quem tem dinheiro é ladrão. Ou quem é rico, isso não é pra mim. Eu não mereço isso. Entende? E eu acho que a gente precisa desmembrar um pouco isso. Porque, na realidade, a autonomia e a liberdade financeira de até mesmo encontrar o nosso propósito, fazer as coisas que a gente quer, tá nesse lugar. Só que para chegar nesse lugar, eu preciso desconstruir essas crenças. Desmembrar, sabe? Por que eu cheguei nesse lugar? Então, por isso que eu falo, existe um passo antes de mentalidade para a gente reprogramar essa mente e entender conscientemente o que é que eu preciso fazer. Ok, identifiquei o problema, mas qual é a causa disso? Entendi. E quando a gente fala, por exemplo, né, a situação que levou a pessoa chegar naquele lugar, naquele problema, né? Porque muitas vezes, o que eu enxergo no dia a dia, assim, ele é um movimento silencioso, ele é quase um movimento inconsciente. Então, assim, por exemplo, tá? Situações de eu ganho bem. Renê, eu ganho bem. Eu tenho uma remuneração aqui, X, que é uma remuneração que é bastante ok. Eu não vejo para onde o dinheiro vai. Escuto bastante disso, tá? E aí, no final das contas, quando tu vai organizar, entender as finanças na prática,
Tu vê se vai indo, assim, no 3, 4 streamings diferentes, que a pessoa não precisa, eventualmente, uma conta, talvez, de alimentação muito elevada, delivery, e tu vê, às vezes, né, mesmo que não seja, né, alimentação em casa mesmo, mas uma conta muito elevada, 3, 4 cursos, né, na linha de educação que a pessoa, eventualmente, nem fez, tá aqui no cartão de crédito, o que é essa conta aqui de X, não tem nem ideia, não sei como é que eu gastei isso. Isso está mais ligado com gatilhos ou com crenças limitantes? Eu acredito que seja com crenças limitantes. Porque, vamos lá, quando você chega a um lugar em que você tem condições, né, e que você precisa somente de planejamento e organização, mas você não tem consciência disso e se pergunta o porquê que eu cheguei naquele lugar, é um pouco antes isso. É o conceito daquilo que eu trouxe. Como é que eu enxergo o dinheiro? Como é que quais são as frases que eu mentalizo e eu programo a minha mente para isso? Uhum. É quase que a gente tratar do dinheiro, do nosso dinheiro, extremamente consciente. A pessoa que chega nesse lugar, você pode ganhar 50, 100, 500 mil, 1 milhão, enfim, ter um faturamento de milhões. Se você não tem consciência daquilo que você gasta e você não entende, e eu gosto muito de fazer analogia, que existe uma diferença do preço e do valor, né? Muito. E sabe que eu já tive num lugar de endividada. Eu, por muito tempo, eu me endividei investindo e comprando em cursos. E eu, na ocasião, eu não entendi que aquilo era uma coisa errada. Uhum. Eu fui entender que era algo errado quando eu me dei por conta, porque eu fugia das minhas finanças, eu achava que eu não precisava olhar para aquilo. Em que eu comecei a investir demais e quando eu fui perceber, eu não tive retorno disso, né? E aí, ok, vamos reprogramar, para tudo, o que é que tá acontecendo, e aí até você entender o que foi que te levou até. E aí eu identifiquei várias coisas. Desde o meu conceito da infância, que eu tinha minha relação com o dinheiro, de como é que eu fui criada, até a minha fase adulta, né? Quando eu com meu primeiro emprego. Então, eu acho que é desde quando você começa a sua relação com o dinheiro. E uma das coisas que eu adotava quando eu comecei a ter consciência ao consumo do dinheiro qual que é o meu valor hora? Quanto custa o meu tempo hoje? Tanto de preço quanto percepção de valor. Uhum. E aí você começa a entender o valor realmente das coisas e o preço. Para mim, foi o primeiro passo. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, principalmente quando a gente olha até uma compra parcelada, ela mascara essa percepção, né? Então, quando tu enxerga o item né, pra falar um número redondo aqui, de R$1.000, fica um pouco mais fácil de fazer essa relação, né? Quanto custa a minha hora? Né? Quando eu trabalho lá, que eu ganho X, eu divido isso por 220, por 140, eu divido lá pelo X número de horas que eu trabalho, e aí eu chego no, a minha hora vale tanto. Se a minha hora vale, por hipótese, 1, e eu quero comprar esse item de 10, eu preciso trabalhar 10 horas para comprar esse item, né? Ou 100, eu preciso trabalhar 100 horas. Ele te dá outra percepção, e aí, à medida que tu olha o valor cheio e não o valor parcelado, fica um pouco mais fácil. Eu adoro essa analogia. Porque faz a gente perceber efetivamente, né? Tem até eu não sei exatamente qual é o número, mas tem até um máximo, um meme praticamente que fala, né? Tu trabalha 3 meses ou X meses para pagar imposto, né? Então, a partir de agora comecei a ganhar dinheiro, né? Sim. Até agora eu trabalhei só para pagar imposto. Mas é um pouco disso que a gente tá falando, né? Trabalhei uma semana para pagar esse item aqui. Sei lá eu. Sim. A partir disso, então agora comecei a ganhar dinheiro, Que legal essa relação, eu fico bem... Eu gosto bastante dela, fico bem... satisfeita quando eu vejo essa analogia. Eu vou começar a usar ela mais até com os meus mentoriados. É que para você ver que como a relação, às vezes, não é o quanto você ganha, é o valor e o preço que você dá para as coisas, né? E a compra consciente. Eu realmente preciso
né? Existe uma necessidade, ou, vamos lá, né? Também podemos falar sobre a dopamina, né? A sensação de desejo e, e fuga que a gente tem, né? De depositar consumos e sensações para a gente ter um resultado imediato, né? Para que a gente tenha essa percepção de ganho, do tipo, eu trabalho e eu trabalho para isso, né? Sim. E vamos lá, estamos falando de finanças, mas isso serve para tudo, né? É a dieta que você faz, é o exercício físico que você faz, né? E aí que, vamos lá, eu desejo a fuga que a gente tem do consumo para ontem versus a constância e a disciplina, que é extremamente difícil. Eu consigo materializar isso que você está falando no dia a dia. Agora, quando a gente fala do consumo esse imediatista, e quando tu fala de essa pressão da sociedade ou essa necessidade de melhorar minha percepção com relação enfim, aquilo que eu compro, aquilo que eu adquiro aumenta o meu valor, eu passo a valer mais. Eu gosto muito dessa analogia, apesar de, né, ser engenheira de formação e não tenho, né, nenhuma pretensão de entender, né, a psicologia por trás disso. Então, eu queria aprofundar um pouco nessa visão. Até porque eu acabo me interessando por esse assunto até em função das minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas de 5 anos e desde sempre, assim, desde elas muito pequenas, eu falo sobre finanças com elas, eu falo sobre dinheiro, eu falo sobre quando elas começaram a ir no banheiro e tal, e se limpar ali, né? E aquela coisa do papel higiênico, assim, eles... papel higiênico custa dinheiro, né? Abriu a torneira, né? Isso custa dinheiro, custa dinheiro. Então, né, as roupas que a gente, né? O brinquedo, né? Pra gente ter uma relação, assim, uma referência já, né? Ter essa percepção. Beleza. Então, de alguma forma, e eu não sei se eu faço certo ou errado, mas de alguma forma eu tento passar isso para elas, de que o teu valor não tá naquilo que tu adquire. Eu tento fazer isso, né, não dando o presente naquele momento, mas, né, segura até o Dia das Crianças, até o aniversário, tu quer muito. Então, à medida que vai passando o tempo, eu vou entendendo se quer mesmo de verdade. Inclusive percebendo assim, eu quero porque uma amiguinha tem. Pô, e eu consigo entender, mesmo sendo da engenharia, assim, essa coisa do, tipo, pertencimento, mas até onde vai, né? Eu abrir mão da minha liberdade financeira, abrir mão de coisas, pensando que isto é para suprir uma necessidade social. Né? Como é que tu enxerga isso? Eu enxergo que, geralmente, quando a gente tem situações assim, e vamos lá, que o cenário em que a gente vive hoje nos leva para esse lugar, Muito. né? Da necessidade de ter uma aprovação social. É quase que para eu me sentir pertencente a uma sociedade, eu preciso me enquadrar naqueles padrões, né? E as redes sociais falam muito sobre isso, nos leva para esse lugar. Inclusive, nos leva para um lugar de frustração. Se você não tem aquilo, se você não tem aquela rotina, você é diferente de tudo e todos. Tu não é parte. Exato. Uhum. Né? E como lidar com isso? Por isso, né, Renê, que existem muito... Hoje, com a função das redes sociais e justamente por essa aprovação social que é muito mais intensa agora, porque a gente tem muitas ferramentas, acesso a muitas ferramentas, as pessoas estão ficando mais doentes mentalmente, né? E o excesso de dopamina, ele triplicou, né? Eu preciso de prazer imediato. O que vai acontecer no futuro, a Deus pertence, né? E aí, como lidar com isso? E por isso que nós estamos falando de finanças aqui, mas não serve só para finanças, serve para qualquer hábito e comportamento que eu queira mudar na minha vida, inclusive na percepção de lidar com situações as quais eu não consigo. Porque eu vivo naquele matrix, naquele looping constantemente na minha vida, que aquilo é normal. É difícil de eu olhar para dentro e identificar quais são os gaps e gatilhos que eu tô tendo para ter aqueles comportamentos. Tu sabe que tem
tem vários memes, assim, que rolam, né? De, tipo, nossa, esse mês vai ser difícil. Esse mês aqui tá muito difícil. Aí, setembro, dia 4. Ou seja, a gente normalizou de uma forma essa coisa do gerenciar a falta de dinheiro, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que o filho dela já sabe o dia que vira o cartão de crédito, porque é o dia que a partir dali ele sabe que ele ganha presente. Sim. Isso de alguma forma é normalizar o problema, né? Porque eu falo, né? Já falei sobre isso aqui, inclusive, né? Que cartão de crédito não é dinheiro, né? Não é crédito, não é capacidade financeira, é dívida parcelada, né? E a gente, o que a gente está dizendo? A gente vive com essa dívida parcelada, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu tô dentro dessa matrix que tu fala, eu tô olhando só um recortezinho dela aqui, né? Mas a gente tá tão dentro disso que muitas vezes não se dá conta que não ter uma reserva de emergência é um problema, que não ter um equilíbrio de contas é um problema. E quando eu falo equilíbrio de contas, a gente tá falando ali de pelo menos 20% que sobra, né? Ou seja, tu já colocou a tua reserva de emergência, esses 20% tu tá guardando, né, para uma eventual emergência, tu tá investindo, e isso é o equilíbrio financeiro. E a gente não consegue hoje perceber que não ter isto é um problema. Porque a gente se acostumou, seja pela cultura, seja pelo que a gente... Enfim, né? A gente se acostumou a trabalhar no rotativo. Né? Eu parcelo a moradia, eu parcelo o veículo, eu parcelo o estudo, eu parcelo... A gente se acostumou que a parcela precisa caber dentro dos nossos custos, quando na verdade não é bem assim. À medida que tu tá vivendo alavancado na dívida, e que tá tudo bem se ela tem um retorno. Agora, se ela não tem um retorno e se ela se torna um passivo, não tá tudo bem. Né? E a gente não, de alguma forma, tem um pouco de dificuldade, né, de falar sobre isso. Falar sobre finanças, falar sobre... E aí eu consigo enxergar no dia a dia, inclusive, isso assim, vindo da família. Né? Os pais não falam sobre finanças em casa. Mas não é que eles não falam com os filhos, eles não falam entre si. Porque eles não falam como casal. Não entende, né? Muitas vezes não conseguem se entender. Tu consegue enxergar essa dificuldade assim, de falar sobre finanças, de falar... Total. E talvez seja até... É claro, tu entende mais, né? Muito mais que eu, mas seja até uma coisa das conversas difíceis, né? Total. E resgatando, assim, o que tu falou da criança, né? Repara como a gente leva também as crianças, essa geração e as que vão surgir ainda, para outros valores de sociedade. Né? E que a gente, às vezes, não se dá por conta disso. É quase que automático. E quando tu fala nessa validação e essa relação do dinheiro com a família, vamos lá, né? Finanças ainda é um tabu para as pessoas, né? E principalmente para mulheres, até por poucos anos atrás, muitas mulheres tinham a crença que dinheiro não é coisa de mulher, né? E ainda existem locais que ainda tem mulheres que têm essas crenças ainda. Como é que eu desconstruo isso? Né? Eu acho que o primeiro passo é identificar de que eu sou dona da minha vida, né? Eu tenho autonomia e posso ter liberdade financeira, sim. E aí, quando tu fala das contas parceladas, é muito interessante porque tá tudo bem, mas o tá tudo bem eu não posso virar refém das minhas contas, né? Por uma falta de organização. Né? E a falta de organização vem da onde? Vem de uma falta de consciência. Ah, mas não é só falta de consciência, é porque eu tava apertada, é porque eu tava num momento difícil da minha vida, é porque aconteceu isso e sempre vai acontecer, né? A vida tá aí pra isso. Mas de que forma que a gente se organiza e se planeja financeiramente para que a gente não chegue nesse lugar?
né? Ou que chegue de uma forma mais saudável. Eu digo com saúde mental. Porque quando a gente fala de dinheiro, quantas pessoas hoje dormem pensando nas contas que tem pra pagar? Sim. Né? Sim. Gera ansiedade. Gera ansiedade. Ih, N coisas. Cobrança. Infelicidade no trabalho também. Muito, muito. Eu recebo várias, assim, os primeiros encontros, assim, é bem comum, sabe? As pessoas sentirem culpa. A culpa, sabe? A autocobrança de eu sou desorganizada, né? Homens também, assim, eu não sei como é que eu deixei chegar. Nota, a cobrança ela é um pouco diferente, a culpa ela tem uma origem diferente, assim, e isso é muito engraçado. Mas de homens, por exemplo, eu não sei como é que eu deixei chegar nessa situação. Né? Muitas vezes também não troca com a parceira, não faz essa, acaba, né, se isolando nesse cenário, mas a culpa é muito, muito usual, muito usual. Eu não sei como é que eu deixei chegar, eu não sei mexer nisso, eu sou desorganizada, e aquela, né, começa os rótulos, né, eu sou. E claro, eu tento, né, com os meus anos de psicologia em Harvard, né? Eu tento, de alguma forma, desconstruir isso, né? Sim. Mas não é. Né? Tu tá aprendendo, não é desorganizada. Né? Talvez ninguém te ensinou, ninguém te mostrou como é fácil mexer. Né? E por aí vai. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque é legal. A gente tem um diagnóstico aqui, né? A gente identifica uma dificuldade de fazer essa arrancada, muitas vezes, né? Que eu chamo de inércia, que é essa coisa de sair do lugar, com base em tudo isso que tu trouxe. Muitas vezes, essas mesmas dificuldades, essas mesmas crenças, mesmos comportamentos fazem com que a gente não consiga ter depois a constância e essa talvez disciplina, né, de fazer esse monitoramento. Mas como é que a gente sai disso? Dá uma dica, assim, como é que a gente... Eu acho que o primeiro passo é identificar. Perfeito. É a origem, sabe? Por que eu cheguei nesse lugar? Se questionar. Eu sempre falo que para a gente elevar o nível de consciência e refletir sobre as nossas ações é nos questionar internamente. E tem alguns livros do Napoleão Hill que ele fala sobre riqueza, né? O conceito de riqueza e sucesso para cada um significa uma coisa. E ele traz que o sucesso e a riqueza, a prosperidade e a abundância, a gente só adquire se a gente programa a nossa mente para isso. Se eu ficar numa esfera de medo, culpa, vergonha, eu vou me manter naquele looping. E é difícil de eu sair. Não é impossível. Mas a gente tem o poder de reprogramar a nossa mente a todo momento. Todos os momentos que chegam os gatilhos e as recompensas, as fugas que a gente tem diário, porque é diário, né? Você tem um estresse no trabalho, você vai chegar em casa, eu quero comer um doce, eu quero pedir um iFood, eu quero, né? E aí vem essa recompensa, passar no shopping, comprar, né? Eu mereço, eu trabalho para isso, eu tive um dia ruim. Quanto mais eu ter domínio da minha mente para reprogramar isso, de que forma que eu penso e como que eu lido com isso, mais consciente eu sou nas minhas tomadas de decisões. E é aí que tá o desafio do ser humano. Porque por isso que a gente faz terapia, por isso que a gente busca ajuda. Porque quando a gente vai para uma esfera do método, né, da solução do problema, ótimo. Só que se eu não descobrir o porquê que eu cheguei naquele problema... Não vai funcionar. E como é que eu mantenho aquilo, se aquilo realmente é um valor e é importante, porque quando eu reprogramo a minha mente, eu também estou ressignificando os meus valores, né? Eu consigo ter constância e disciplina, porque aquilo vai fazer sentido para minha vida. E ainda assim é difícil. Eu tenho muita dificuldade de manter constância com N coisas na minha vida. Exemplo, exercício físico, quem não é? Né? Que já se matriculou numa academia e não conseguiu manter. Né? Então, mas é identificar, sabe? Eu acho que o primeiro passo é identificar. Tá, identifiquei, o que eu faço com isso? De onde que surgiu isso?
Ah, surgiu porque o meu conceito de dinheiro, disso, desses comportamentos, é por causa disso, disso, disso. Bom, é aqui que eu tenho que tratar. Segundo passo, tá, o que eu faço com isso? Vou procurar ajuda, vou buscar conhecimento na área, eu vou procurar uma mentoria, né? E resolver para dar seguimento naquilo, porque eu já identifiquei que é algo importante, sabe? E acho que tem um passo a passo, mas o primeiro passo crucial, ninguém faz milagre. As pessoas querem resultados imediatos, a velocidade das coisas são muito rápidas. E tem coisas, quando a gente fala de comportamento e desenvolvimento, Renê, não é assim. A gente não muda a forma como a gente pensa da noite para o dia. Nós estamos falando de crença limitante, estamos falando de valores que a gente foi criado assim, tá no nosso inconsciente, sabe? É extremamente difícil e até mesmo na rotina que a gente tem. Deixa eu te dar um exemplo que acho que casa muito com o que tu tá falando. Eu já passei por situações na mentoria que o mentoriado, a mentoriada já aconteceu com a minha mulher, tá? Isso aí não é de gênero. Pagou a mentoria e demorou mais de mês para agendar, com disponibilidade de agenda, ou seja, não foi por causa da minha agenda, para marcar o primeiro encontro, para marcar o segundo encontro. Eu tento fazer um encontro por semana, justamente pra gente manter esse pace, né? Conseguir manter. Foi procrastinando após o pagamento. É quase aquela coisa de tu pagar a academia e não ir, sabe? E essas coisas acabaram me levando muito para esse lugar, sabe? Como é que eu ajudo? Porque é o que tu disse, eventualmente o método é talvez a parte mais fácil, né? Ou pelo menos para mim ela é a parte mais fácil, pode não, né? Mas como é que eu ajudo nesse outro lugar? Eu gostei muito do teu ponto, a tua relação, né, com a física quântica, e foi o que eu comentei, de alguma forma eu tento tirar a pessoa desse lugar. Não, tu não é isso, eventualmente tu está, né? E como é que a gente muda isso e faz com que tu não esteja mais, né? Esteja desorganizado, esteja perdido, enfim, né? Ou eventualmente, eu não sei mexer com dinheiro, eu não me dou bem com os números. Daí quando a gente termina, né? Que a gente olha só, né? Tu viu como tu sabe mexer? Olha o que tu fez, olha o que tu conseguiu fazer, né? E com relação ao imediatismo, eu consigo identificar isso muito claramente. Não só quando a gente organiza, que a gente vê ali muita compra por impulso, né? Mas também, de alguma forma, uma dificuldade de desapegar, seja um padrão, seja um padrão de consumo, seja um padrão de vida, né? Eu consigo perceber que isto me levou para esse lugar, né, ruim financeiramente, para esse desequilíbrio de contas, legal, eu consigo perceber, mas eu não quero abrir mão, né? Eu não quero abrir mão desse consumo. Recentemente, agora eu tive uma situação e a pessoa tinha uma residência muito grande, né? Que acaba, além de ter um custo muito alto, um custo de manutenção muito alto. E eu digo, mas tu não precisa, né? Tu precisa, né? E claro, é o que tu falou, bate muito em valores e tal, mas a minha obrigação é fazer a provocação, né? E talvez tem coisa que é valor pra ti, que tu não vai abrir mão, e tem coisas que não é e que tu consegue abrir mão. Então, eu faço essa provocação, né? Mas tu precisa de uma casa de, eventualmente, 200 metros quadrados, tu é sozinho, né? Não, mas... Então, de alguma forma, eu não quero abrir mão disso, né? E não é muito fácil eu conseguir fazer essa conversa de cada escolha é uma renúncia, né? E bom, talvez de alguma coisa a gente vai ter que abrir mão, mas sem perceber isso com peso, sabe? Sem perceber isso como escassez, como eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Mas assim, tu tá abrindo mão de alguma coisa em prol de outro, né? Eu tô abrindo mão, eu tô numa luta agora de eu quero chegar a 60 dias sem açúcar, né? Tô nos, sei lá, devo estar perto dos 30. E é muito difícil, né? Eu brinco que se eu cheguei até aqui sem morder o coleguinha, eu tô feliz, eu tô ótima. Porque não é fácil, né? Tu não quer fazer, tu quer sair do trabalho naquele dia e quer comer um doce,
né? E quer ir no shopping comprar alguma coisa, e tu quer comprar uma coisa pela internet. Enfim, tu quer, porque, né, tu falou isso, libera dopamina. Eu não sei a nomenclatura disso, mas... E tu quer esse prazer imediato. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de reprogramação, como é que a gente provoca? Como é que a gente faz? Como é que eu faço? Dá uma dica agora pra mim, assim, no dia a dia, né? Esquece o pessoal que tá nos ouvindo. Dá uma dica pra mim, assim, como é que eu faço pra ajudar os meus mentoreados a fazer essa mudança, essa reprogramação? O que eu digo pra eles? Estuda física quântica? Também é uma opção, né? Bom, eu acho que quando a gente fala de comportamento e hábitos, é extremamente difícil a gente mudar. Para a gente mudar, desenvolver, por exemplo, uma competência ou mudar um hábito, a gente demora equivalente a 6, 8 meses. Eita. Né? Então, não é fácil. Fisiologicamente, né, falando da dopamina, que é um neurotransmissor que nos leva para esse lugar, e vamos lá, que é responsável por todos os desejos que a gente tem, né? E a gente busca um modelo ideal na nossa mente, uma realidade ideal. E aí a gente cria aquilo, constrói aquilo e consolida, ok? Se eu consolidei, é muito difícil lidar com a mudança. Talvez isso explique aquilo que eu comentei de não querer sair daquele estágio. Fisiologicamente, a gente tem neurotransmissor que nos protege disso. Protege do quê? Das mudanças. É como se o cérebro da gente dissesse assim, ó, tudo que tem de mudança de hábitos, hábitos do dia a dia, da rotina, não vai por aí. Que a gente não sabe se vai dar certo. Tu não tem certeza. Vai por aqui que tu tem certeza que vai dar certo e que é mais confortável. Entende? Fisiologicamente, ele nos induz a isso. Mas, porém, entretanto, a gente tem a nossa consciência que a gente tem o poder dela de dizer, não, eu preciso arriscar. Eu preciso trabalhar e lidar com isso. Então, tudo e qualquer mudança de rotina e hábitos que a gente for fazer é extremamente difícil. Não tem... Eu costumo dizer para as pessoas que, quando a gente fala de comportamento e desenvolvimento humano, não existe uma receita pronta. Muitas pessoas me perguntam, o que eu faço? Me explica uma técnica, um método para fazer. Gente, não tem receita pronta. Somos seres individuais. O que vai fazer sentido para mim pode ser que não faça para ti. Existem técnicas, sim. Existem ferramentas que te auxiliam a chegar nesse lugar. Existem. Mas a maior parte é tu mesmo que tem que fazer. Que é tu tomar consciência disso. Do que você faz hoje e do que você poderia fazer diferente para ter resultados diferentes. Né? Nos próprios livros de Napoleão Hill, no Chopra, que é um neurologista que fala sobre a mente e o cérebro, ele fala muito sobre isso. De que o poder da nossa mente, a gente pode mudar a nossa realidade a qualquer momento. E por isso que eu falo, existe uma etapa antes, é você tomar consciência disso. Receita pronta? Não tem. Mas quanto mais cedo eu identificar quais são as crenças e gatilhos que me levaram para esse lugar e mudar a minha realidade e entender, porque quando eu começo a mudar, eu começo a ressignificar os meus valores. Quando eu começo a ressignificar os meus valores, é mais fácil de eu mudar. Porque aquilo já não faz mais sentido para mim. Eu tenho um apartamento enorme, grande, um carro, uma BMW, isso, sabe? Não faz mais sentido. Porque eu já estou ressignificando. Então, quanto mais eu fazer esse exercício mentalmente, essas autorreflexões, e aí, vamos lá, né, gente? Por isso a terapia, por isso a psicanálise, por isso N coisas que podem nos auxiliar a chegar nesse lugar. Mas tem um porém aí. A gente tem que querer. Porque não é fácil mudar. Mudar dói. E sim, por vezes, a gente tem que abrir mão de coisas que a gente não quer abrir. Eu sei. Eu bem sei. Mudar dói, Mudar dói. né? Eu também sei.
precisa de muita terapia. Aí eu brinco que quando a gente olha para finanças, por exemplo, assim como quando a gente fala de carreira, ela é, na verdade, só a ponta do iceberg, né? Quando a gente, na mentoria, e às vezes fazer uma mentoria financeira ou fazer uma mentoria de carreira, ela, às vezes ela é um pouquinho frustrante, né? Porque a causa raiz não tá ali, ela é só consequência, né? E o que a gente está falando aqui todo esse tempo é sobre entender a causa raiz, né? O que fez eu chegar nesse lugar? E aí, quando a gente, né, quando a gente trabalha com análise de processo, tem um método chamado 5 porquês, né? Então, eu tô com um problema financeiro, né? Não cheguei no meu equilíbrio de contas. Legal. Por quê? Porque eu gastei demais. Tá? Por quê? Então, no segundo porquê, tu já chega mais ou menos, né, com um mínimo de entendimento, assim, né? Por quê? Porque eu comprei muitos cursos, no teu exemplo, né? Tá, mas por que eu comprei tantos cursos? E aí tu já começa a entrar num nível de profundidade legal. Porque eu comprei muita roupa, por hipótese, né? Mas por que eu comprei tanta roupa? Porque eu queria alguma aprovação social, porque, né? Porque eu, eventualmente, né? Tu comentou no carro, não entendo muita coisa de carro, mas por que eu comprei um carro muito maior do que a minha capacidade? Eu precisava ter, né? Eu acabei me endividando porque eu comprei muito maior do que a minha capacidade. Por que eu comprei um carro? Por que uma casa? Enfim, anyway, né? Só que, claro, na mentoria eu não vou para esse lugar, né? Eu fico aqui nessa parte um pouco mais, né? Até porque eu não tenho nem capacidade técnica para isso. Então, eu consigo identificar muitas das coisas que tu trouxe nesses exemplos, assim, um pouco mais práticos, né? E acho que, como tu falou, eu também já estive nesse lugar. Né? Eu já tive... eu tive 2, né? E agora... parênteses, né? Eu já tive 2 momentos, assim, de virada, talvez, na minha vida, né? Uma pessoa uma vez me perguntou por que tu decidiu trabalhar com finanças? E aí eu expliquei para ele, porque por causa desses 2 momentos, assim, muito específicos. Um deles foi lá no início, né? Eu vim de uma origem humilde, relativamente humilde, só que eu estudava num colégio particular. Bolsista e tal, mas isso fez com que eu tivesse contato com essa realidade. E aí, entendendo aquela realidade, a minha consciência, né, criança era, eu quero estar nesse lugar. E a minha mãe falava muito pra mim, né, minha filha, estuda para não depender de ninguém. Estuda para fazer muito essa relação com o estudo. E eu tenho isso até hoje, sabe? Essa bandeira, assim, da leitura, do estudo, enfim, né? Talvez até por causa disso. Mas eu consegui entender naquele momento ali, jovem, adolescente, quando eu quis entrar na faculdade, e aí eu não tinha condições, né? Eu fiz uma faculdade federal, que eu queria muito fazer, mas aquela conta não fechava. Foi a primeira vez que eu parei para analisar e para estudar sobre finanças. Bom, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender um pouco desse negócio aqui, porque eu quero sair desse lugar. Eu quero estar nessa outra realidade que eu conheci aqui. E o meu sonho sempre foi fazer a faculdade justamente por isso, porque eu entendia, talvez pelo que a minha mãe falava sobre o estudo, que a faculdade ia me levar para esse lugar. Então, foi o meu primeiro encontro com as finanças. E a conta não fechava absolutamente, né? Eu, enfim, fui buscar aumentar minha receita. Eu já trabalhava na época, eu tinha 15, 16 anos, eu já trabalhava. E aí foi nessa época que eu fui trabalhar de noite. Eu pedi para trabalhar de madrugada, porque eu tinha ali um aumento de, sei lá, 30, 40, não sei quantos por cento, não me lembro, de adicional noturno. Na verdade, eu tava aumentando a minha receita, né? Esse era o grande objetivo. E aí depois, né, corta para muitos anos depois no filme, quando eu me separei da mesma forma. Eu tinha um desejo de manter as minhas filhas no apartamento que eu morava, que nós morávamos, né? Até como forma de não provocar tantas mudanças, era uma mudança a mais, né? Sair daquela estrutura que elas já conheciam, eu entendia que seria uma mudança a mais, e eu não queria essa mudança a mais. E aí, de novo, foi onde eu fui trabalhar, né? E talvez, e é muito engraçado, talvez seja a parte mais difícil
quando tu tem um pouco mais de idade, porque daí tudo isso já tá um pouco mais enraizado, né? Eu já tinha, sei lá, 30 e poucos, quase 40 anos, e precisei de novo, mais uma vez, né, reorganizar isso, reestruturar hábitos, revisar valores. Sabe que, tô bem falante agora, tô falando mais que minha convidada. Vamos lá. Tu sabe que foi bem nessa época que eu tive contato, e se eu não me engano foi casualmente, com o documentário do minimalismo. E foi super importante para mim para falar sobre valores. Sobre o que é importante para ti, sabe? Onde é que tu tá colocando o teu tempo? E aí fica fácil da gente fazer essa relação de onde é que tu tá colocando o teu dinheiro. Tu quer continuar acumulando coisas? Um guarda-roupa, na verdade, cheio, ele é, na verdade, um investimento, né? Ele é um monte de dinheiro que tu colocou ali, esperando algum retorno. Que retorno foi esse? Aprovação social, blá, 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 o que for, né? Mas, de alguma forma, é um investimento. Tu alocou horas, o teu tempo, o teu dinheiro, e, de alguma forma, o que tu tá esperando em troca? Quando eu comecei, vou trazer pra mim agora, quando eu comecei a enxergar dessa forma, bicho, abriu um portal na minha cabeça. Abriu um portal, sabe? Como é que eu... Assim, só vai pra frente o tempo. Minha vida só vai pra frente. O que eu tô fazendo do meu tempo, do meu dinheiro, do meu... E aí, claro, nesse momento eu já tinha as meninas, né? Então fica um pouco mais fácil de falar de prioridades quando tu tem filhos, né? Total. E ficou uma reflexão muito forte, né? E por isso que eu trago muito o documentário do minimalismo. O que é valor para mim? Sabe que eu tenho uma máxima que diz que o maior aprendizado do ser humano é na dor. É na dificuldade. Sabe? É ali que realmente a gente se ressignifica as coisas. E é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam aprendendo realmente só na dor. E quando a gente fala de valores, eu gosto muito de aplicar algumas ferramentas para entender o conceito de valores de cada pessoa, sabe? Porque daí você começa a entender o que realmente é importante. Quando você passa por esse processo de mudança que você acabou de falar, que você passou da sua vida, em vários desses momentos existiam vários Renés. Né? Com percepções diferentes, com os valores diferentes, até chegar nessa que é hoje. Todos nós passamos por transformação. O que era um valor para ti há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, pode ser que não seja hoje. Entende? Então, só que a gente tem que se permitir ressignificar as coisas, não só na dor. A gente pode fazer essas reflexões todos os dias. O que realmente é importante para mim? Seria tão mais fácil, né? Seria tão mais fácil. Por que a gente tem que aprender na dor? Né? Olha... Mas é onde a gente mais rápido consegue ressignificar. É nas mudanças. Jade, tá maravilhoso o nosso papo. Eu adorei. Só tenho a te agradecer. Obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada por essa troca valiosíssima. Eu fiquei realmente muito feliz com o nosso momento. Tenho certeza que agregou muito pro pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, enfim. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite. Eu amei esse assunto para mim. A gente poderia ficar aqui, ó, a noite inteira falando, o dia inteiro. Mas amei de paixão, espero que a gente tenha contribuído aí. Que legal. De alguma forma. Então é isso. Vamos finalizando o nosso primeiro episódio. Por favor, não deixe de se inscrever lá no canal, não deixe de curtir, de compartilhar se o conteúdo fez sentido. Se não, super aceitamos dicas, assuntos que façam sentido. Manda para nós que a gente traz para cá, tá bom?